A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ação Social. Hoje falaremos do trabalho da Missão Internacional Cristã Maranata, que coordena frentes de assistência e evangelização em diversos países e também em regiões remotas do Brasil. O nosso foco de hoje é a vizinha Venezuela, que enfrenta uma das maiores tragédias natural de sua história recente. No último dia 24 de junho, o país foi atingido por um doblete sísmico, 2 terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5. O epicentro ocorreu na região norte do país, mas os tremores foram sentidos com força na capital Caracas e até na Colômbia. Os números são devastadores. Já são mais de 1.450 mortos, além de 3.200 feridos, e um número ainda incalculável de desaparecidos. A região de La Guaíra é considerada a zona zero da tragédia. Neste momento, o país vive uma fase crítica de resgate, recebendo apoio de equipes de 28 países, com mais de 2.000 especialistas e cães farejadores trabalhando dia e noite sobre os escombros. Diante disso, a Igreja Cristã Maranata não poderia ficar omissa e o Conselho da Igreja tomou imediatamente algumas decisões emergenciais para falar sobre como a Igreja está se mobilizando para levar assistência espiritual e material à Venezuela. Recebemos hoje no estúdio o pastor Sérgio Souza, presidente da Missão Internacional, e o pastor Daniel Santana, interlocutor do presbitério na América do Sul e Central. Pastores, sejam muito bem-vindos ao Ação Social. A paz do Senhor, Claudia. A paz do Senhor, pastor Daniel. A paz do Senhor, Claudia. A paz do Senhor, pastor Sérgio. A paz do Senhor. Pastor Sérgio, a Igreja Cristã Maranata tem um trabalho já consolidado de assistência social e espiritual em casos de calamidade. Quais são as iniciativas da Missão Internacional nesse momento referente ao incidente na Venezuela? Bem, somente comentando o que você acabou de afirmar, de fato, a Igreja Cristã Maranata, ao longo da sua trajetória, sempre esteve atenta a fatos como esses para imediato socorro a pessoas que estejam necessitadas. As primeiras iniciativas foram fazer contato, no nosso caso, com os membros das igrejas que nós temos na Venezuela, com seus familiares, conhecidos, para ver como essas pessoas estão, qual a situação de cada uma delas, essa já foi uma providência inicial. Paralelamente, o Conselho da Igreja Cristã Maranata tomou a providência de separar 2 missionários e os enviar, eles já irão nesta semana, e os enviar à Venezuela, a fim de que, pessoalmente, possam estar com os irmãos, com pessoas necessitadas e levarem algum tipo de alento, claro, na parte espiritual da palavra de Deus, mas também o socorro de forma presencial e até naquilo que são recursos necessários numa hora como essa. Pastor Daniel, nós sabemos que a Igreja Cristã Maranata já possui representatividade e congregações lá na Venezuela. O senhor poderia nos explicar como funciona essa estrutura das igrejas nesse país? Sim, perfeitamente. Nós temos hoje, na capital federal, nós temos um ponto de pregação em Caracas, né? Vamos começar por aí. Temos em La Julia, né? Em La Julia Tormeiro, temos uma igreja maior. Temos em Paia, em Araguara, que é a parte do extremo norte, e esse é um lugar onde também teve proporções muito graves em relação ao terremoto, que podemos falar depois. Temos em Maturim, aqui não sofreram nada, assim, nenhuma consequência quanto ao terremoto. Onde nós temos uma maior representatividade é na igreja de Goiabita, que é uma propriedade nossa já com mais de 90 pessoas ali.
né? Temos alguns diáconos, obreiros, hoje na Venezuela. Pastor, e essas igrejas, são 5, né? 5 igrejas ali que o senhor mencionou. Sofreu dano físico ali, a estrutura, com o incidente do terremoto? Não sofreu. Isso foi uma grande bênção da parte do Senhor para as igrejas. Interessante, pode ser que esteja sendo mostrado aí um vídeo. Esse vídeo que está sendo mostrado, uma quadra depois fica a nossa igreja, que é a igreja de Paia, em Turmeiro. Ou seja, toda assim, as quadras depois da igreja, todos os prédios caíram. E na quadra onde nós estamos, nada aconteceu, nenhuma rachadura. Então o Senhor guardou a igreja, guardou até mesmo os moradores que estavam ali. A mão do Senhor esteve sobre nós. Então, e as demais igrejas também, o Senhor guardou, assim, as igrejas também, né, os salões, templos, foram guardados, o Senhor pôs as mãos. Maravilha. E, pastor Sérgio, diante da urgência da situação, os irmãos da igreja ali foram atingidos, sofreram alguma consequência? Como que está essa atuação ali e o envio desses 2 pastores para levar ali providências e recursos? Como está estruturado essa missão? Os membros da Igreja Cristã Maranata no país em si, nós não tivemos nenhum atingido. Contudo, há pessoas conhecidas, né, amigos, familiares desses membros que estão em situações mais críticas, e também há pessoas que moram aqui no Brasil, que têm parentes na Venezuela, mesmo não da Igreja Cristã Maranata, e que também tiveram as suas consequências. Portanto, o nosso objetivo, o objetivo do Conselho da Igreja, ao enviar esses 2 missionários, tanto o pastor Daniel Santana, aqui presente, como o pastor Pirajara Freitas, que com ele irá, o objetivo da Igreja além daquilo que eu já mencionei anteriormente, é ver de perto e trazer um relato, uma descrição mais minuciosa para o Conselho da Igreja, é ver de perto aquilo que exatamente são outras necessidades emergenciais, além daquelas que nós já procuraremos suprir na ida dos missionários, trazer esse relato daquilo que mais pode ser feito juntamente com outras forças governamentais de muitos países, forças de organizações governamentais e não governamentais que estão se movimentando em prol do socorro a um povo que está muito necessitado nesse momento. Pastor Daniel, aqui no Brasil, nós tivemos um incidente há poucos meses atrás, em Juiz de Fora, onde foi montado nas igrejas, no Manaim, uma estrutura de apoio para suprir as primeiras necessidades essenciais. Nas igrejas, lá na Venezuela, tem estrutura para receber esses benefícios, essas doações para poder suprir as necessidades básicas dos vizinhos das igrejas, dos irmãos das igrejas na Venezuela? A nossa estrutura lá é muito simples. O que está sendo feito pelos irmãos é mais uma ajuda de mão de obra. Então, a nossa igreja, os irmãos estão indo em centros de apoio, porque assim, são todos muito simples, todos sabem da situação que a Venezuela vem passando. Sim. Então, dentro da situação simples que existe, eles estão se juntando. Eu vou enviar alguns vídeos dos nossos irmãos assim, ajudando com roupas, indo na casa de alguns, pegando comida, pegando roupas para atender às necessidades de vizinhos e de parentes. Embora, como eu já disse, o Senhor guardou o nosso povo, tivemos vários irmãos que tinham uma rotina de ir a certos lugares. Justo quando teve o terremoto, eles mudaram a rotina, assim, por casualidade, mas sabemos que foi providência do Senhor, eles foram preservados. Então, mesmo assim, esses irmãos estão, de fato, ajudando, se juntando. Existem vários, são dezenas de irmãos nossos que se juntaram
há grupos de resgates que não fazem outra coisa desde que aconteceu para ajudar no resgate e também na ajuda de atenção a feridos e a enfermos. Então, essa é a ajuda que está sendo feita. E nessa ida que vamos fazer, estamos levando recursos, medicamentos também serão levados para dar apoio aos nossos irmãos e aos vizinhos e aos parentes também que estão lá. Pastor Sérgio, o senhor falou do atendimento emergencial, que os pastores vão lá, vai suprir essa necessidade básica. Após o levantamento, já se pensa numa segunda etapa, um planejamento de fazer uma força-tarefa ali na região, no país da Venezuela? Sem sombra de dúvidas, o Conselho da Igreja está muito bem atento a essa situação e quaisquer outras que surjam com alguma semelhança e de maneira muito pronta, muito rápida, reage tanto colocando as nossas igrejas em oração, como já estão, sim, nos cultos, nas madrugadas, sim, como disponibilizando missionários que irão até lá pessoalmente, como da mesma forma, à medida em que forem chegando informações de outras maneiras, como a igreja possa auxiliar de forma mais efetiva, o Conselho da Igreja imediatamente tomará todas as providências para que isso aconteça da maneira mais rápida e efetiva possível. E já que nós mencionamos a missão, e a missão tem esse condão, essa atribuição de fazer essa parte logística prática no exterior daquilo que é deliberado pelo Conselho da Igreja Cristã Maranata. Isso aí, eu só queria comentar também, professor Sim. Sérgio, que da mesma forma foi feita uma ajuda em Cuba. Para mostrar como que a missão ela é proativa, ela age para atender às necessidades. Cuba, nós tínhamos um problema muito sério com energia. Ficava-se como 40 horas, 48 horas, 72 horas sem energia. Então, a missão providenciou, nós temos uma pequena usina de energia hoje na nossa igreja em Cuba, em Havana, que atende às necessidades da igreja e da comunidade da igreja ali. Isso foi uma referência para o bairro. Hoje, lá em Havana, o bairro está a igreja. E fora a ajuda também com recursos mensais que a missão tem enviado para Cuba. Então, veja o cuidado. Da mesma forma, isso foi feito com o Haiti. Então, o Haiti também foi beneficiado, foi ajudado. Então, essa ação da Igreja Cristã Maranata é uma ação contínua, que vem acontecendo sempre quando há uma necessidade, prontamente agimos. Pastor Sérgio, voltando ao senhor, os irmãos da Igreja Cristã Maranata são muitos voluntários. Há um planejamento para quem deseja ajudar nessa missão, um caminho onde ele busca informação e essa ajuda possa chegar para os irmãos da Venezuela? Bem, primeiramente é ajudar na oração. Continuar a orar, a interceder para aquele país, pelos moradores de lá, pelas famílias afetadas, pelos membros da nossa igreja, naturalmente também. E cada membro pode se dirigir ao seu pastor local, que está a todo tempo bem informado com o conselho da igreja, através das reuniões, das circulares, e dessa forma terá as informações mais práticas de como pode, de alguma maneira, se envolver nesse apoio que é dado. Uma palavra do Senhor e do pastor Daniel para os irmãos que estão acompanhando o programa e também para aqueles que têm os familiares que ainda não têm notícia desde o incidente do terremoto, por favor. A palavra que a gente deixa é que tudo, as nossas vidas e tudo que as envolve está debaixo do olhar de Deus. Portanto, nessas surpresas tão tristes que trazem dor, o choro,
mas acontecem, nós estamos prontos a enfrentá-las como corpo de Cristo, como a igreja, na oração, nas providências práticas que são necessárias, e não devemos jamais deixar de ter esperança na misericórdia, no acolhimento e no socorro que vem da parte de Deus. Uma palavra que gostaria de deixar é que a grande bênção desta obra é o acolhimento, né, vou usar a palavra do pastor Sérgio, do corpo. Então, nós estamos hoje ligados a um corpo, veja a ação rápida do presbitério, né, da missão internacional, de enviar missionários e todo o apoio, assim, de uma forma muito rápida. E desde que aconteceu, temos feito contatos. Então, nossa palavra é a vitória está no corpo. Então, e a igreja está orando, a mão do Senhor está estendida sobre a igreja aí na Venezuela. Aqueles que têm algum familiar, né, que ainda não tem notícias, temos situações no Chile, até mesmo de nossas igrejas no Chile, de familiares que estão na Venezuela, que estão desaparecidos. Esperamos no Senhor, como diz o pastor, a esperança é um atributo da fé. Então nós esperamos no Senhor. O texto sem Salmos fala sobre isso, né? Então nós esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então nós esperamos no Senhor. O Senhor vai pôr as mãos, vai nos consolar. Que o Senhor possa abençoar a todos. Obrigada, pastor Sérgio, por trazer informações da missão. Obrigada, pastor Daniel, que está sempre lá na igreja na Venezuela e também vai agora viajar com essa missão de levar apoio e recursos para o país. Uma boa viagem, que o Senhor abençoe. Muito obrigado. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor. O Ação Social fica por aqui. Durante a semana, traremos boletins com informações do trabalho da Missão Internacional na Venezuela. Até o próximo encontro.